Vai convidando o pessoal para nossa live maravilhosa. Boa noite para as lindas que estão chegando. Vamos convidando o pessoal que hoje ó, a live tá top demais. A gente vai falar sobre a Páscoa Real. E aí, se você quiser, você já pode pegar uma caneta aí, seu bloquinho de anotação, porque nós vamos fazer um acróstico com as letras da Páscoa, a Páscoa Real. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. Eu vou compartilhar aqui também nos grupos. Boa noite, tia Cleide, tudo bom? Paz de Cristo para ti. Aqui estamos, né, para mais uma etapa desse projeto da Páscoa. Que Deus abençoe a vida de cada um que vai chegar aqui hoje. E que nós venhamos todos ser abençoados com a palavra de Deus. Vamos compartilhar. A Páscoa Real. Qual será que é o sentido da Páscoa Real? Chegando, vou dar mais uns minutinhos. Vai pegando a sua Bíblia também. Pessoal que já tá aqui dentro comigo, me diz sobre o som, tá bom o som? Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, mais um minutinho e vamos começar, tá? Sim, o som tá bom, então tá bom. Então vamos lá. Vou convidar vocês pra gente fazer uma oração, então. Deixa eu baixar meu som aqui. Pra gente orar. Pra gente iniciar, então, a nossa live com esse conteúdo maravilhoso. Qualquer coisa, vocês me mandem aqui, tá? Recadinho. Se o som piorar, se a luz baixar, vocês me mandem aqui, tá? Vamos fazer uma oração, então? Senhor Jesus, nesse momento, eu quero te convidar, Pai, a ficar conosco nessa live. E todo o assunto, todo o conteúdo, tudo que nós falarmos aqui, Senhor, venha trazer de alguma forma valor, venha trazer algo novo, Senhor, para os nossos corações. E todas aquelas pessoas que ouvirem essa palavra, cada professor, cada professora do Ministério Infantil venham ser alcançados nesse momento por um renovo vindo de Ti. Que tudo aquilo, Senhor, que nós falarmos hoje venha estar no Teu coração e diretamente, Senhor, sair para nós, que nós venhamos ouvir a Tua voz e atentar para Ti nesse momento. Em nome de Jesus eu te convido, Deus, a ficar aqui. Amém. Gente, boa noite para quem tá chegando, sejam bem-vindos. Raíssa, Flávia, paz do Senhor para vocês.
Sejam muito bem-vindas. Maria, seja bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui comigo, tá? Gente, pra quem não me conhece, tá? Eu sou a Paty Souza. Tem no YouTube lá com bastante conteúdo para professor do Ministério Infantil, líderes do Ministério Infantil. Então, se você não conhece, corre lá, dá uma olhadinha que tem bastante conteúdo bacana lá para vocês, tá? Então, hoje é pedido da tia Cleide, agradeço o convite da tia Cleide. Nós vamos dar sequência nesse projeto, né, que nós estamos trabalhando sobre a Páscoa. E, tia Lica, e nós vamos fazer o quê? Hoje nosso assunto é Páscoa Real, e aí nós vamos fazer um acróstico. Aqui na câmera vai ficar contrário, então não adianta nem eu mostrar pra você. Mas você ali em casa pega a caneta lá e anota que nós vamos trabalhar letrinha por letrinha. Mas aí alguém pode perguntar assim, né? Qual o sentido de trabalhar a Páscoa se já passou a Páscoa? Eu sempre prezo pela frase assim, ó, de que o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Então, estude, se aplique, leia a Bíblia, leia livros, vá a fundo de assuntos, porque quanto mais conteúdo você tiver para passar para sua criança, melhor vai ser a lição, melhor vai ser a aula, melhor vai ser a forma como você vai se chegar no coração dessa criança. E digo mais ainda, quando a criança vê que você tem o domínio do que você está falando, quando a criança vê que você sabe, que você conhece, que você estudou, ela vai sentar para te ouvir com mais prazer, ela vai querer estar ali com você. Isso, Flávia, você trabalhou com o visual da Páscoa Real. Enfim, essa Páscoa desse ano nós não trabalhamos com as nossas crianças aqui, né? Eu moro aqui do Sul por conta da pandemia, e bandeira preta, e vai bandeira e volta bandeira, né? Nós não trabalhamos, a gente fez só uma lembrancinha para as crianças e nós fomos na casa das crianças entregar. Foi bem legal também, mas nada como estar ali, né, presencial com as nossas crianças. Tô bem feliz mesmo que agora sábado a gente volta a trabalhar com as crianças presencial aqui e vai ser uma bênção. Vamos orar, né, que Deus acalme essa situação, porque a Bíblia fala, né, que se o povo que se chama pelo nome dele clamar, orar, Deus olharia por nós e Deus sararia a nossa terra. E é isso que nós temos que continuar clamando, né? Que Deus cure a nossa terra. Eu sempre falo, desde que quando começou essa pandemia, que as nossas crianças são as que estão sendo mais prejudicadas, né? Porque nós continuamos indo a cultos, nós continuamos indo trabalhar, nós continuamos fazendo as crianças, no entanto, né? São as que estão sendo presas em casa, né? Prejudicadas tanto de educação quanto de EBD, então vamos orar para que Deus cure a nossa terra. Vamos começar? Então, olha só. Eu separei a palavra Páscoa Real e nós vamos fazer, então, um acróstico. Com a letra P, nós vamos escrever a palavra prisão. O que é prisão? E aí, se você for fazer essa aula para sua criança no que vem, ou se você estiver trabalhando também com essas crianças, o sentido real, assim, da Páscoa mais a fundo, você vai poder usar essa palavra prisão para quê? Você lembra que lá no Egito, eles estavam acorrentados. Quem sabe não literalmente, mas eles estavam sendo o quê? Escravos. Eles estavam sendo escravos do malvado faraó. E isso nada mais é do que presos. Eles estavam presos nas mãos do malvado faraó. Eles estavam sendo acometidos, de trabalhos pesados, de trabalhos abusivos, porque manda quem pode e obedece quem quer viver, né? Então, o povo israelita, eles estavam presos lá no Egito e eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a clamar pro Deus que estava lá no céu, porque eles conheciam a Deus, né? Ora eles estavam com Deus, ora eles não estavam. O povo israelita tinha esses altos e baixos com Deus, mas eles conheciam a Deus. Então eles estavam lá, presos, até que eles se deram conta de que eles podiam clamar a Deus. E eles começaram a clamar, 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 e
Deus os ouviu e até que mandou o libertador. Mas sabe, desse jeito, dessa mesma forma que o povo estava lá, ó, preso nas mãos de Faraó, preso lá no Egito, nós também, ó, comparação, ó, estamos comparando, né, a Páscoa lá inicial com a Páscoa de hoje, né, nós também, ó, vivíamos presos no pecado. A palavra de Deus fala que todos nós nascemos pecadores, todos nós estamos condenados, ó, ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, ó, as mesmas que prendiam o povo israelita lá no Egito são as mesmas correntes, ó, que nos prendem no pecado, que nos condenam à morte. Mas da mesma forma que o povo israelita lá clamou a Deus do céu, nós também podemos clamar, e Deus, ó, certamente nos livrará das garras do pecado, das consequências da morte. Essa foi a primeira letrinha, prisão. A segunda letrinha, escreve ali, tá? Anota ali. A segunda letrinha, ó, do nosso acróstico é a letra A. P-A. A de amor. Tudo isso que aconteceu do malvado Faraó, tudo isso, quando Deus ouviu, Ele nos deu uma prova de quê? De amor. Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é o próprio amor. E para mostrar o amor, não tem nada melhor do que mostrar Jesus, né? Que é o próprio amor. Lá no Egito, lá no tempo antigo, quando Deus atendeu a oração do povo israelita e mandou Moisés como libertador do povo de lá do Egito, ele simplesmente mostrou que ele era um Deus misericordioso, né? Ele mostrou que ele tinha amor pelo aquele povo, ele mostrou que ele tinha compaixão pelo povo. Da mesma forma, nós, né? Nós, ó, que éramos escravos do pecado, nós temos agora Jesus. Lá em João 13,16 fala que Deus amou tanto o mundo. Olha que prova maior de amor. Não existe prova maior que essa. Ele deu, ó, o seu único filho, Jesus Cristo, seu filho primogênito, por amor da humanidade. Ele mandou o seu filho, ó, morrer na cruz do Calvário. Mas não era só isso não, né? Não é simplesmente morrer na cruz. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que crer, porque todo que crer nele, né, não vai morrer, ó, nas garras do pecado. Então, o A de amor, ó, Deus, Ele é o próprio amor, e por amor à nossa vida, Ele mandou Jesus para salvar a humanidade. Quando você se refere à sua criança, a gente estava até fazendo um estudo sobre isso, que qual que é a forma que você mostra Deus para a criança, sabe? O mundo tá tão cheio de maldade, tá tão cheio de coisas perversas, até mesmo no âmbito ali da igreja, né? Dentro da igreja existem, porventura, né? Quem sabe não na sua igreja, não na minha, mas em alguma igreja por aí exista aquela disputa de lugares, disputa de cargos e pessoas, sabe? E quando a gente mostra isso pra criança, a gente tá ensinando Deus de uma forma errada. Então, eu prezo por aquele momento com a criança, e você vai puxar a atenção da criança para a característica de Deus, amor, que Deus, Ele é amoroso, né? Que se porventura nós pecarmos, se porventura nós errarmos, se porventura nós estivermos ali, ó, que nem o povo israelita, que ora estava no pecado, ora estava adorando a outros deuses, ora se voltava a Ele, Deus mesmo assim ouviu o clamor do povo e se voltou a atender o clamor do seu povo. A mesma forma é nós hoje. Deus, né, se nós errarmos, se nós pedirmos perdão para Deus, Ele atenta para as nossas dificuldades, Ele atenta para os nossos clamores, os nossos pedidos, e Ele vem com todo o seu amor. Então, não mostre para a criança aquele Deus raivoso, aquele Deus irado. Ela vai ter tempo para entender isso, sabe? Ela vai ter tempo para enxergar Deus dessa forma, que Deus é justo. Deus, Ele é um Deus irado, Ele se ira, né? Ele é um Deus que
tu planta, tu colhe. Então ele te perdoa, mas as tuas consequências permanecem, né? As consequências do teu pecado. Deus é um Deus que não mente, é um Deus que não muda. Mas priorize falar para as crianças que Deus, ele é um Deus que é amor. Muitas crianças hoje, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, elas estão sendo castigadas até mesmo por falta de amor dentro dos seus lares, né, dentro das igrejas. Elas estão se sentindo, quem sabe, sozinhas ou abandonadas, entregues a um celular, né, dentro de casa. Então, Deus, ele é um Deus que é amor. E as crianças, elas precisam entender essa característica de Deus para que elas possam conseguir desenvolver um nível de intimidade maior, que elas queiram desenvolver isso. Então, não esqueça da palavrinha amor. Deus, ele é amor, e por amor a toda a humanidade, ele enviou seu Filho Jesus. João 13,16, a maior prova de amor que o mundo poderia ter. A terceira letrinha é o S. Ai, ai, ai. O que a gente consegue fazer com o S? O S a gente vai falar de sepultura. Como assim, né? Tava na parte do amor, na parte boa, e agora a gente vai pro S de sepultura. P-A-S, sepultura. Sepultura, a gente vai falar sobre, tudo o que estava acontecendo lá. Deus ouviu, né? Deus ouviu o clamor do povo, mandou Moisés libertar, só que não foi tão fácil assim. Teve que acontecer o S de sepultura lá, nas 10 pragas, né? Veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, e até que chegou a 10ª praga. E quando a 10ª praga atingiu o Egito, todos os primogênitos foram atingidos, né? Todas as casas do Egito, né? Os israelitas não foram acometidos por essa praga. Todas as casas do Egito foram atingidos pela morte dos primogênitos. E quando há morte, há sepultura. E aí você pensa, né? Traz para a criança esse sentimento de tristeza que teve. Imagina uma casa onde uma criança morre, né? Todos os primogênitos morreram. Todos os primogênitos foram acometidos por essa praga que foi causada pelo endurecimento do coração de Faraó. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que Deus, né, foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. E isso nos mostra que nada acontece se Deus não permitir. Nada acontece se Deus não assim quiser, né? Nada acontece se Deus não deixar. E a Bíblia fala, então, que a morte, né, o sepultamento dos filhos chegou no Egito, trouxe dor, trouxe tristeza, trouxe lágrimas, né? Trouxe angústia. Imagina, todas as crianças, tanto dos ricos quanto dos mais pobres, foram acometidos pelo sepultamento. Só que não foi só lá no Egito. Se nós olharmos para a nossa Páscoa real, o nosso Jesus, que é o amor, né? Que esteve conosco na terra, né? Andou pela terra, se fez homem por amor a nós. Ele também se passou pela morte, ele também morreu, teve uma morte, vou ficar aqui no meio, ele teve uma morte, de cruz, e foi colocado numa sepultura lá, com uma grande, imensa pedra na frente do seu túmulo, para que ninguém tirasse o corpo dele dali, porque os homens achavam, né, que os seus discípulos iriam tirar o corpo de Jesus dali, mas nada disso aconteceu, né? A história não acaba por aqui, mas no S de sepultura, prise isso, que Jesus também, assim como houve morte lá no Egito, o nosso Jesus, a nossa Páscoa real, também se fez homem, passou pela morte, foi sepultado. Também teve aquele momento de tristeza, né, entre o seu povo ali onde Jesus vivia. Também o seu povo teve esse lamento, essa tristeza. Os seus discípulos também foram acometidos por essa tristeza. Só que vamos para a quarta letra, o C, P-A-S-C. O C a gente vai escrever cordeiro. E aí eu trouxe um cordeirinho, olha só que cordeirinho lindo. Olhando assim, nem parece que ele ia sofrer, né? Mas lá no Egito, depois
Depois não. Antes dessa praga, Deus deu uma ordem para eles. Eles deveriam cumprir essa ordem. O que era a ordem? Eles deveriam ter todo aquele ritual, né, onde foi imposto para o povo a primeira Páscoa. Eles deveriam fazer aquela ceia, né, comer os pães sem fermento, as ervas amargas, e eles deveriam pegar, ó, o cordeiro e pegar o sangue do cordeiro, passar lá nos umbrais da porta, porque aonde tivesse, né, o sangue na porta, essa era a marca, né? Aonde tivesse o sangue de Jesus, o sangue desse cordeiro, né, na porta, a morte não entraria e não ceifaria os primogênitos. E da mesma forma, ó, Jesus, ele foi comparado como o nosso cordeiro. A Bíblia fala que Jesus, lá em João fala que ele comparou, né, Jesus com o cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro, o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Então, Jesus também derramou o seu sangue, o mesmo sangue que os israelitas tinham que passar lá na porta. Esse mesmo sangue, Jesus, ó, comparado com o cordeiro, derramou por nós quando ele morreu na cruz do Calvário. Jesus também, ó, deu todo o seu sangue, derramou todo o seu sangue lá, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que nós não fôssemos entregues à morte, entregues ao salário desse pecado que é a morte. Se nós lembrarmos de conscientizar as crianças de que todos nós somos pecadores, de que nós já nascemos pecadores, que lá por conta do primeiro homem e da primeira mulher foi implantado o pecado no mundo, eles vão aprender a dar mais valor quando nós falarmos que Jesus morreu e derramou todo o seu sangue. O que é todo o sangue? Ó, os israelitas só foram salvos porque foi tirado o sangue desse cordeirinho e passado na porta. Pensa, olha só. Pensa que se os israelitas esquecessem, vou comer, né? Foi lá cuidar das panelas, fazer comida, esqueceu de passar o sangue na porta, o que acontece? A morte ia entrar. Por quê? A morte não entraria. Deus não ceifaria a vida dos primogênitos que tivessem o sangue na porta. Então, o sangue na porta era a marca. O sangue na porta foi o que livrou, né, os primogênitos da morte. Então, a mesma forma, Jesus. Jesus é o cordeiro que veio ao mundo para derramar o seu sangue por nós e nos livrar de todo o pecado, nos livrar da morte. Aí, a próxima letra, P-A-S-C-O. O que é o O? Assim como, né, Deus deu a ordem para o povo israelita lá do sangue, o O nós vamos escrever obediência. Por quê? Se não fosse, né, se o povo não obedecesse, se eles não prestassem atenção na ordem que Deus deu e não passassem o sangue, de nada ia adiantar eles fazerem a ceia, de nada ia adiantar eles fazerem os pães sem fermento, de nada ia adiantar eles terem a família reunida dentro de casa, se eles não obedecessem. A mesma forma, Jesus, quando Jesus passou aqui pela terra, ele nos deixou muitos ensinamentos, ele nos deixou muitos exemplos do que nós devemos fazer. E se nós não obedecermos, se nós não amarmos o nosso próximo, se nós não cuidarmos daquilo, não atentarmos daquilo que Deus nos falou, né, que Jesus trouxe como exemplo, de nada vai adiantar também. Então, nós temos que ser obedientes, e ensinar a criança a ser obediente é muito importante, porque ela vai aprender desde cedo os valores, ela vai aprender desde cedo os princípios que ela tem que seguir, os princípios que ela tem que levar para o resto da sua vida. E quando uma criança aprende a ser obediente por vontade própria, não que ela está ali sendo obrigada a obedecer, é mais fácil dela contagiar outras crianças a também ser. Aquela coisa da companhia, né? A Bíblia fala que os maus costumes corrompem as boas maneiras, as más amizades, né? Com os maus costumes ali, a mesma coisa, o contrário. As boas maneiras, né? Os bons costumes também fazem com que os maus costumes sejam transformados. Então, se a nossa criança hoje aprender a desenvolver esse gosto, né? Desenvolver essa vontade de estar ali com Jesus,
obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, dessa mesma forma, ela também vai incentivar e cativar outras crianças a fazerem o mesmo. Olha só que maravilha, viu? Uma coisa vai levando a outra e obedecer é sempre o melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia fala isso também, né? Então já falamos do P, A, S, C, O e agora o A para finalizar a palavra Páscoa. A de aconteceu. Escreve ali, aconteceu. Por quê? Essa palavra é muito importante, porque olha só, a Bíblia fala lá em Êxodo 11 que o próprio Deus passou no Egito, né? Ele mandou Moisés falar que ele mesmo passaria pelo Egito e aonde não tivesse a obediência exposta, ele entraria e ceifaria a vida do primogênito. E tudo como Deus falou, todas as coisas que Deus falou aconteceu, né? A morte dos primogênitos, o que Deus falou sobre Faraó, né? Que essa praga, 10ª praga, iria atingir de cheio o coração de Faraó. Realmente aconteceu. O Faraó foi acometido desse quebrantamento e ele fez o quê? Libertou o povo do Egito, né? Ele deu a liberdade para o povo. E dessa mesma forma, tudo que Deus falou, né? Quando Jesus passou pela terra, que morreu a morte de cruz, ele falou que ele ia ressuscitar. Tudo que ele falou aconteceu. Nenhuma palavra que Jesus lançou sobre os seus discípulos, nenhuma palavra que ele lançou nos seus ensinamentos, né, para o povo, para a multidão, tudo que Jesus falou aconteceu. E hoje nós ainda estamos esperando que o que ele falou sobre a sua volta, né? Ele falou que voltaria a buscar um povo, o povo que busca ele, o povo que adora ele, o povo que clama a ele, o povo que adora em espírito e em verdade. Nós ainda estamos aqui esperando que a palavra aconteça realmente. Nós estamos esperando a volta do Filho de Deus, que ainda não aconteceu, mas assim como tudo que ele falou lá, assim como Deus, né, falou lá pro Egito e tudo aconteceu, tudo que Jesus falou também vai acontecer. Estejamos certos disso, que tudo que Deus falou vai acontecer. E sempre temos que deixar isso também claro para as crianças, que tudo, né, tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Terminamos a palavra Páscoa. Agora eu vou tomar uma água. Boa noite para Ruth, a paz do Senhor. Boa noite, Pibe, Gonçalo. Boa noite, sejam bem-vindos, tá, gente? Eu vou tomar uma aguinha. Me digam se tá bom o áudio. Me digam se tá bom a minha rapidez aqui de falar. Às vezes eu falo muito rápido. Mas eu acredito que esteja tudo num bom entendimento, né, gente? Meu Deus, me perdoem se eu estiver rápido demais. Ó, fechamos a palavra Páscoa. P-A-S-C-O-A. Páscoa. Quais são as palavras? P de prisão, A de amor, S de sepultura, C de cordeiro, O de obediência e A de aconteceu. Fechamos a palavra Páscoa. Agora vamos para a palavra real, para nós fecharmos o significado da nossa Páscoa real. A palavra R, nós vamos usar a palavra ressurreição. Ressurreição. Lá no Egito, quando aconteceu a 10ª praga, o que aconteceu? Ó, as prisões, né? As correntes que prendiam o povo israelita caíram e eles foram libertos, eles tiveram uma nova vida. Ressurreição significa o quê? Nova vida, né? Ou viver de novo, ter uma vida nova. Então, essas correntes foram quebradas, Deus quebrou esse jugo da escravidão deles e eles foram postos para uma nova vida. Então, é como se eles estivessem ressurgindo para uma nova vida, aprendendo a ter uma nova vida. Deus tirou eles lá daquela vida sacrificial e os tirou em direção
à terra prometida, em direção a uma terra que mana leite e mel. Então, toda aquela tristeza, aquele lamento, aquela dor, aquele sentimento de insuficiência que foi acometido lá no Egito, ficou para trás, né? Ficou lá. O povo israelita estava saindo para uma nova vida. E assim mesmo, ó, Romanos, eu quero que você leia agora. Eu até marquei aqui pra gente ler. Deixa eu pegar minha Bíblia. Romanos, capítulo 8. Gente, eu trouxe 2 versículos na Bíblia mesmo pra gente ler, tá? Romanos 10, versículo 8 diz assim, ó. Romanos 10, versículo 8, 9 e 10. Diz assim, ó. O que Moisés diz é isso. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isso é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração você crer que Jesus ressuscitou, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Como assim? Não basta apenas nós dizermos, né? Não basta apenas a gente afirmar e confirmar que a gente crê em Deus, crer que Jesus ressuscitou. Ele passou, deixa eu pegar aqui. Ele passou pela morte de cruz, né? Foi sepultado, mas ele ressuscitou, o túmulo está vazio e nós precisamos ter essa certeza. Hoje, a mensagem de fé, nós falamos com a nossa boca, mas nós temos que confirmar também com o nosso coração. Não basta apenas falarmos que acreditamos que Jesus ressuscitou, falarmos que acreditamos que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus está lá no céu preparando lugar para nós, se nós realmente não crermos no nosso coração. Tudo que nós falamos com a nossa boca pode se perder, né? Palavras, elas se perdem. Agora, quando nós mostramos, quando nós demonstramos com o nosso coração, essas atitudes, elas ficam, essas atitudes, elas marcam a vida das crianças. Então, nós temos que ter em mente que a mensagem de fé é essa, né? É falarmos com a boca, confirmarmos com o nosso coração e realmente crermos que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele veio, morreu na cruz do Calvário, mas teve a sua ressurreição, assim como ele falou que ele ressurgiria no 3º dia. A morte não teve poder, assim como Deus, anulou lá no Egito, né, as correntes que prendiam os israelitas. Deus também, quando seu filho, né, morreu na cruz, ele anulou essa sentença da morte com a ressurreição de Jesus. A morte não o segurou, né? A morte não teve poder sobre o nosso Jesus Cristo. Glória a Deus, né? É maravilhoso trazer esse ensinamento para a criança, porque eles ficam assim, extasiados. É algo que a gente fala toda Páscoa, toda Páscoa, toda Páscoa, toda Páscoa, toda Páscoa, mas se nós não confirmarmos sempre essa mensagem, pode ser que se perca, né, um detalhe, pode ser que se perca outro. Os momentos que nós temos com as nossas crianças hoje são poucos se nós compararmos com os momentos que eles têm na casa deles. E aí eu tive muito contato com isso, né, que nós tínhamos essa vivência na escolinha ali com as crianças, mas a maioria da minha turma era filho de pais não cristãos. Então eu tinha aquele trabalho dobrado, vamos dizer assim, porque o momento que eu tinha com a criança ali era menor do que o momento que ela tinha na casa dela. E muitas vezes aquilo que nós ensinávamos na escolinha se perdia dentro de casa. Por isso que tem essa importância de você confirmar, afirmar
reafirmar a mensagem de fé no coração da criança, que no momento certo, a semente que você plantou ali no coração deles vai frutificar, o Espírito Santo vai fazer frutificar essa sementinha do evangelho que foi plantado ali. Então, no momento certo, tudo acontece. Jesus ressurgiu, Jesus ressuscitou. A próxima letra é a letra E, de experiência. R-E, experiência. Como assim experiência? Não tem nada a ver com Páscoa? Tem sim. Sabe por quê? Olha só, a gente tem essa mania, né? O comércio estipulou essa experiência de comer os ovos de Páscoa, que Páscoa é chocolate, que os coelhinhos põem ovos, e nada a ver disso daí, tá? Até mesmo, olha só, esse ano se a gente tivesse tido aula presencial, eu tenho coelhos aqui em casa. E aí eu ia levar um coelhinho realmente para fazer eles pegarem, sabe? A experiência, o toque, para eles pegarem o coelhinho, para eles verem que não tem nada a ver aquilo ali. A criança sabe, depende da idade da criança, ela sabe que isso é mentira. Só que se inconscientemente ela não entender, né, o verdadeiro sentido da Páscoa, ela pode perder essa importância que tem realmente a morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa, né? Nossa Páscoa real. Então, essa experiência, não basta a gente conhecer a história, não basta a gente passar para a criança a história de Faraó. É até bonitinho, né? Mas a criança pode associar que isso aqui realmente nem tenha existido ou algo assim. Não, ela tem que ter a experiência real de que Jesus existe, de que mora no nosso coração, de que fala conosco, de que nos ouve, de que atende as nossas orações. A criança tem que ter essa experiência. E como que a gente adquire essa experiência? Quando a gente começa a ensinar a criança a realmente se conscientizar dos seus pecados, ela entende que ela precisa de um salvador, ela entende que, assim como o povo israelita precisou que Moisés libertasse eles do Egito, a criança também precisa, né, de um libertador, que é Jesus Cristo. E como que nós aceitamos esse Jesus Cristo? Confessando, né? Se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o nosso Salvador e o aceitarmos, né? Nós estamos ali adquirindo a salvação, né? Nós estamos ali nos colocando diante de Deus para sermos realmente salvos. E a partir disso, nós conseguimos passar para a criança que ela tenha essa experiência, esse contato com Deus. A melhor maneira de semear a palavra de Deus no coração da criança e não perder esse foco, sabe? Principalmente quando a criança é filha de pais não cristãos, é fazer com que ela mesma tenha essa experiência. Porque a partir do momento em que ela aprender, ela vai aprender com você. A partir do momento em que ela tiver essa experiência de chegar na sua casa, de dobrar os seus joelhinhos no seu quarto, de orar, conversar com Deus e Deus falar com ela, nunca mais ela vai esquecer essa experiência. Ela nunca mais vai tirar do coração dela aquilo que ela aprendeu com você e que ela conseguiu colocar em prática na casa dela. E essa é a melhor experiência que ela vai ter na vida dela, pode ter certeza. Quanto mais cedo ela aprender a buscar a Deus e até chegar ao nível, né, de ter essa experiência com Deus, não importa a idade que ela tiver, isso vai ficar marcado na vida dela. Então, a palavra experiência, ela é muito importante aqui, tá? E depois que ela tem essa experiência, que ela entende que ela é pecadora, mas que o sangue de Jesus, né, nos perdoa de todo pecado, ela vai saber que sempre que ela pecar, sempre que ela errar, ela vai ter aquele acesso direto a Deus, direto ao Pai, para pedir perdão e buscar a remissão dos seus pecados. Que maravilha, né, gente? Eu fico maravilhada, porque eu gosto muito de trabalhar com criança, porque a criança ela não tem ainda aquela coisa, sabe, que o adulto tem. Ah, mas será que é verdade?
Ah, mas eu não sei, meu pecado é tão grande. Ah, mas o pecadinho ali é menor que o pecadão lá. Não, a criança não tem isso. Se você chegar pra ela e falar que o pecado pode ser perdoado, que Deus ama ela, que Deus perdoa ela, ela vai entender aquilo ali, ela vai assimilar aquilo ali sem nem te questionar. Por isso que eu sempre falo, ó, lá no Instagram, lá no meu Instagram, me procura lá, Paty Souza MI, procura lá, tá? Todo dia eu coloco lá um conteúdo bíblico, algo, uma curiosidade ou uma forma que você pode falar para a criança a palavra de Deus diferente. Hoje eu trabalho muito com essa forma do falar a palavra de Deus. Eu não tô mudando a palavra de Deus, tá? Eu tô ensinando a palavra de Deus de uma forma fácil, de um entendimento fácil para a criança, porque até hoje eu coloquei lá que nós somos facilitadores do Evangelho de Jesus. E se nós não facilitamos esse entendimento para a criança, se nós queremos que a criança seja adultizada, nós queremos passar para a criança a palavra dura, o pão ali, né? A gente nem começa com o leitinho, já começa com o pão lá, já joga o pão para a criança comer. Ela não vai conseguir associar isso, ela não vai conseguir discernir o que realmente ela consegue fazer já na idade dela e o que ela ainda não consegue fazer. E aí, quando ela não entende que a palavra de Deus é fácil, que Jesus ama ela, que Jesus não tá colocando jugo pesado sobre ela, pode ser que ela pense assim, não, isso é muito difícil, eu não consigo fazer isso, então eu não vou mais vir na escolinha, vou deixar quando eu crescer. Quando eu crescer e for inteligente, eu volto. Não, as nossas crianças não podem pensar assim. Então, essa experiência é algo que hoje nós temos que trazer para as nossas crianças. Nós temos que implantar em nós, primeiramente, né? Porque se nós não tivermos uma experiência com Deus, nós não vamos conseguir passar isso para as crianças também. As crianças, elas são visuais. Elas muitas vezes aprendem mais com o que elas veem em você, a forma que você fala de Deus, a intensidade que você fala de Deus, a forma que você coloca Deus para ela, do que a forma que você tá ali falando em palavras. Ela tá vendo em você, ela tá vendo a forma que você fala, o sorriso que tu coloca no rosto quando tu fala de Deus, quando você diz que Deus é amor. Eu posso falar, né, tudo entra na parte da experiência, né, eu posso falar assim, ai, mas Deus é amor, Deus morreu na cruz do Calvário, né? Mandou seu filho, Jesus morreu na cruz do Calvário. E eu posso chegar e falar assim, é o seguinte, Deus é amor, Deus morreu na cruz, né? Mandou seu filho morrer lá na cruz do Calvário. Você sentiu a diferença? Sabe, são formas e formas de você colocar essa experiência para a criança. Então, nós não vamos poder cobrar da criança que ela entenda realmente qual é o sentido verdadeiro da Páscoa se nós não colocarmos isso de forma que ela realmente entenda. Então, causar essa experiência de que ela mesmo tenha esse acesso a Deus, de que ela entenda que ela pode pedir perdão dos seus pecados, isso faz parte dela entender esse conjunto de qualidades que Jesus tem, que Jesus nos mostrou e que Jesus nos faz ser parecidos com Ele a cada dia mais. Tá acabando, gente, letra R, letra E, letra A, para formar a palavra real. Qual que é a letra A? Alegria! E eu nem trouxe aqui recurso de alegria porque eu tô sempre aqui, entusiasmada, finge que eu sou um recurso aqui alegre pra você, Botei até um chapeuzinho roxinho pra ser alegria. Alegria, olha só, a Bíblia fala, lá no Egito, né, quando eles saíram ali, eles tiveram seu momento de alegria, depois aconteceram coisas ruins lá, mas essa parte a gente não precisa entrar, né, lá no deserto, quando o povo estava no deserto. Vamos pensar na parte da alegria, quando eles estavam saindo do Egito, pensa só como eles deviam estar alegres, saindo lá com os seus ouros, as suas pratas, porque eles passaram na vizinhança pegar, né, esses recursos com os próprios egípcios. Deus mandou que eles fizessem isso. Então pensa só a alegria deles ali saindo do Egito, todos alegres, né? Uhul! Vamos comemorar, né? Deus nos libertou, Deus é nosso Salvador. Pensa a alegria deles. Essa mesma alegria Jesus tem. Eu imagino Jesus lá no céu assim, uhul! Mais um pecador se arrependeu. Ou se não, uhul! Mais uma criança me aceitou, mais uma criança me convidou para morar no seu coração. A Bíblia fala
que, ó, Lucas 10 e 20, eu vou até ler pra você, tá? Lucas 10 e 20. Gente, tô emocionada aqui, porque falar do amor de Deus, falar da alegria de Deus, não tem como você não ficar assim, ó, extasiado, tá? Lucas 10 e 20, diz assim, ó. Porém, não fiquem alegres, porque os... Acho que tá errado aqui. Peraí. Lucas 10 e 20. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhe obedecem, né? Ah, manda que o demônio saia. Não fiquem alegres por isso. Mas fiquem alegres, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Se a tua versão for diferente, está escrito um pouquinho diferente, tá? A minha é na tradução de hoje. Fiquem alegres, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Olha só. Jesus veio, morreu como cordeiro mudo lá na cruz do Calvário, obedeceu a palavra obediência, mas ele falou também que ele iria preparar-nos um lugar. E aí, olha a alegria de imaginar que daqui um pouco, não demora muito, nós vamos, ó, morar lá no céu com Jesus. E eu não tenho nem noção de como é o céu, as ruas são de ouro, nós sabemos poucos detalhes, né? Nós sabemos o que a Bíblia nos coloca, mas nenhum olho viu, né? Nem nós não podemos imaginar. Eu imagino coisas lindas, uma coisa mais linda que a outra, porque se Jesus é lindo, se Jesus é maravilhoso, tudo que ele faz tem que ser lindo, tem que ser maravilhoso também. Então, imagina, atiça ali, ó, a expectativa da criança de morar no céu, de querer morar no céu, as ruas de ouro. E não só por isso, pensa só, eu gosto muito de imaginar assim, ó, um Jesus festeiro, um Jesus alegre, né, lá comemorando lá no céu, cantando com os anjos lá, dizendo, uhul, olha, a criança se converteu, aquele menino me aceitou, agora a gente vai poder entrar naquela casa, trabalhar naquele lar. E aí, pensa quando nós chegarmos no céu, né? Quando nós chegarmos lá na casinha de Jesus, na casa de Cristo, na casa do Senhor Jesus. Pensa nós podermos abraçar Jesus e sentir o amor dele, né, em nós. Eu não consigo imaginar outra coisa, né? A gente fala, a gente ouve, né, pessoas falando, ah, quando eu chegar no céu eu quero ver, não sei, Davi, não, eu quero ver Jesus, eu quero chegar, eu quero ver Jesus, eu não quero nem ver a Rua de Ouro, né, porque vai ser tudo meu lá, então nem quero ver a Rua de Ouro, o muro de jaspe, nada. Eu quero ver Jesus, eu quero abraçar Jesus, eu quero agradecer a Jesus por tudo que ele fez por mim. Esse é o significado, sabe? De ter essa experiência com Deus e conseguir passar isso para a criança, passar isso para que ela consiga realmente, se ela ainda não teve essa experiência da alegria, alegria da salvação, alegria de ter o seu nome, ó, escrito lá no livro da vida, para ir morar no céu, para que ela realmente tenha o desejo. Quanto mais a criança desejar, quanto mais ela entender que ela tem que buscar, o batismo com o Espírito Santo, mais ela vai buscar, mais ela vai buscar, mais ela vai buscar, e até que ela vai ser alcançada, né, com essa alegria, com essa paz, né? Aquele vazio que a criança tem dentro dela, aquele vazio que a mídia coloca, que as amiguinhas colocam, sabe? Que as más companhias colocam. Tudo isso é suprido pela alegria de Jesus Cristo. Tudo isso é suprido pela alegria da paz que só Jesus coloca dentro de nós, que só Jesus nos entende. Quando a criança chora, quando a criança sente falta de alguém, ou sente falta dos próprios pais, né? Moram com os pais e são órfãos de pais vivos, moram com os avós e são órfãos. Tudo hoje, né? A internet para nós está sendo uma bênção, mas em muitas ocasiões nós estamos usando, né, isso para o nosso próprio malefício. Então, que nós não venhamos permitir que as nossas crianças venham ser acometidas pela falta dessa alegria. Alegria que você tem e que você pode, ó, compartilhar com as crianças. Você pode dividir essa alegria com ela. Pra gente terminar, a palavra real, né? R-E-A-L.
A palavra L, nós vamos escrever liberdade para finalizar essa palavra, né? Para finalizar o nosso acróstico. A palavra liberdade. Eu vou ler João 8,36 com você, que diz assim, ó. Vou tomar uma água, tá, gente? Porque minha garganta tá seca já. Ó, João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Quando Deus tirou lá do Egito, né? Lá das mãos de Faraó, o povo israelita, Deus deu para eles essa alegria, né? De serem libertos e deu para eles a liberdade. Agora eles não teriam mais que trabalhar ali pro Faraó para poder comer, né? Eles não seriam escravos de ninguém. Eles seriam agora donos de uma terra que Deus lhes deu, né? Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. Então Deus deu para eles essa liberdade. E a mesma coisa Jesus, quando ele morreu por nós, ele veio e ele nos trouxe a liberdade. Nós somos livres. Hoje nós somos libertos. O Filho nos libertou. Quando nós entendemos que quando aceitamos Jesus, quando cremos em Jesus, né? Se for batizado, né? Você vai ser salvo. Você creu naquilo ali, você ambiciona aquilo ali, o Filho já te libertou. Jesus já nos libertou. Se verdadeiramente Deus, Jesus nos libertar, nós seremos livres. Outra coisa que eu sempre bato na mesma tecla com as nossas crianças é que religião não é a mesma coisa que Jesus. A religião não salva, a religião não liberta, a religião não escolhe o que a gente tem que fazer. Agora, se Jesus nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. Quando nós ensinamos a criança a buscar essa experiência, essa alegria real, nós conseguimos fazer com que a criança entenda que a verdade é Jesus, né? Eu sou o caminho, Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se Ele nos libertar, nós seremos livres. Então Jesus já quebrou todos os jugos que nos prendiam. Jesus já quebrou todos aqueles jugos pesados que eram impostos no povo, né? O não pode, não pode, não pode. Coisas que os fariseus impunham pro povo e nem eles mesmos faziam. Então Jesus já quebrou tudo isso. Jesus nos libertou. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus veio para trazer a nós vida em abundância. É isso aí, religião não salva, é Jesus quem salva. Jesus trouxe salvação a nós. De nada adiantaria Jesus ter morrido naquela cruz se hoje nós tivéssemos que acreditar em uma religião. Quando a criança ela entende que Jesus é a vida, que Jesus morreu por nós, que Jesus é a verdade, é mais difícil ou é impossível. Depois que a criança entende isso, é impossível ela aceitar qualquer outra verdade que o mundo imponha para ela, né? Que outro tipo de coisa que a gente não acredita. É mais difícil. Então, hoje eu sempre falo assim, ó, e você vai me ver sempre falando que o coração da criança, quando você tá ali, ó, essa é uma conjectura que eu gosto de fazer. Você tá ali na sua turminha, né, com um monte de criança na sua frente, e você tá vendo crianças? Não! Comece a enxergar a partir de agora corações. Você tá na frente de um campo, enxergue um campo enorme. Não importa se você tem 1, 2, 3, 4 crianças, 20, 30, 50. Visione um campo cheio de corações. Não veja ali criança, veja ali corações. E esses corações, eles estão ali sedentos, ó. Eles estão ali, ó, com a boca seca, querendo água, 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 água. E você tem a água da vida. Você tem, ó, o que mata a sede dela. E quando você dá pra ela, né, essa água da vida, a água que vai matar a sede dessa criança, quando você plantar a sementinha do evangelho nesses corações, né, nesse campo aberto, essa sementinha
semente vai frutificar. Pode ser que você não veja, que você não esteja mais trabalhando com essa criança, mas a sua parte você fez. Você plantou ali a semente, você plantou nesse coraçãozinho a semente do evangelho e no tempo certo ela vai crescer, ela vai frutificar. E pelos seus frutos, né, conhecereis a árvore. Então, com a palavra real, nós formamos o acróstico ressurreição, experiência, alegria e liberdade. Que nós nunca mais venhamos esquecer que não é só uma historinha de Páscoa, não é só dizer para a criança que Páscoa não é ovo de chocolate, Páscoa não é coelhinho. A criança quer algo mais. O que você tem para mostrar para essa criança? O que você tem para compartilhar com essa criança? Então, Páscoa real é prisão, amor, sepultura, cordeiro, obediência, aconteceu, ressurreição, experiência, alegria e liberdade. Olha só. O nosso assunto aqui encerrou. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com você essa história linda do que é realmente a Páscoa real. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho aberto se você quiser fazer alguma pergunta, tá? Para quem trabalha com criança, olha só, o recurso que foi utilizado aqui, teve uma tia que falou, não consegui acompanhar os comentários ali, teve uma tia que falou que fez, né, esse recurso na Páscoa passada. Então, aqui eu não montei recurso para essa live. Eu usei tudo que eu tinha em casa, simples. Eu tento sempre trabalhar, se você for ver lá nos vídeos do YouTube, procura lá também, tá? Tia Cleide, obrigado! Maravilhoso! Deus abençoe. Procura lá no YouTube. Você vai ver que não é difícil contar história para criança, não é difícil expor a Bíblia para criança e não tem desculpa de não ter recurso. Por quê? Você pode usar as coisas mais simples possíveis. Por exemplo, para representar o sangue aqui, eu usei essa fita, que foi a mesma fita que eu usei para contar a história da Raabe, que a gente está trabalhando a revista dos primários na EBD. E tá falando sobre os super-heróis. Se você trabalha também com a EBD, com a revista dos primários, né? Eu usei essa fitinha pra falar lá sobre Raabe, que ela pendurou a fita na janela pra também salvar a sua casa, né? Aqui o faraó era lá da lição das 10 pragas mesmo. O Jesus aqui, se você não tem esse Jesus, faça, porque você vai usar ele muito. Eu uso ele em todos os recursos quase, porque tudo que você for falar, que você vai comparar com Jesus, você já tem um Jesus para a criança visualizar. Esse recurso aqui do céu é da palavra Jesus, que é para contar sobre a vida, né? Conta um pouquinho sobre a vida de Jesus até quando nós chegarmos lá no céu. E aí tem o recurso das coroas também. Tudo isso tem partes lá no canal também, tá? Você pode visualizar tudo por lá. Esse cordeiro também era de uma historinha lá da ovelha perdida, ó. Ela é dupla. Um lado ela é triste, ó, machucada, ó. Pelinhos caindo, né? Machucadinha, enfaixada. E do outro lado, quando o pastor acha a ovelha, né? E cuida da ovelhinha. Assim, Jesus faz com nós. Jesus cuida de nós também. Deixa eu ver. E a cruz, né? Aqui o sepulcro é da palavra Jesus. Ali junto com um S, né? Para falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. E a cruz também eu fiz para Páscoa, se eu não me engano, para Páscoa retrasada, e estava guardadinha aqui a cruz bem simplesinha. Então, não é difícil você fazer recursos. Se você não sabe fazer, não sabe desenhar, não permita que isso seja uma desculpa para você não fazer, um empecilho para você não fazer. Busque, use prendedor, use laço de cabelo, use uma fita, use uma régua, use uma canetinha, um papel higiênico, mas use. A criança, ela não tá preocupada se você tem os melhores recursos, se você conseguir transparecer para ela que você tá ali dando o seu melhor. Gente, eu quero agradecer de novo a tia Cleide,
Obrigada, tia Cleide, pelo convite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe cada um que permaneceu aqui com nós na live até agora. Paula, obrigado, tudo lindo. Viu só como é fácil, ó? Você que trabalha com... Deixa eu ativar minha bateria aqui, senão vai acabar minha bateria. Você que trabalha... Isso, a tia Cleide botou ali, ó, que na página também tem algumas histórias, atividades e moldes. Isso aí, ali no grupo tem muita coisa bacana também. Então, hoje, é o que nós estávamos falando da internet, né? A internet, ela tem muitos campos, assim, ó, que nos permitem criar, nos permitem copiar muitas coisas, se inspirar em muitas tias, muitos tios. Então, uma dica pra você também bem bacana é se inspire em alguém, sabe? Ache alguém, encontre alguém ali e se inspire nessa tia, se inspire em alguém que você goste, em alguém que fale a sua linguagem, que você se ache nessa pessoa, sabe? E vai, se inspira nela, procura ler os livros que ela lê, procura fazer os recursos que ela faz. O nome da minha página... então, eu vou deixar tudo aqui nos comentários depois, tá? Mas, ó, no Facebook é Paty Souza. Eu vou colocar aqui nos comentários já, tá? É Paty Souza Ministério Infantil, aqui no Face. Paty Souza Ministério Infantil. Lá no YouTube é Paty Souza. E no Instagram é Paty Souza MI. É tudo bem facilzinho, tá? Outra coisa, lá no Facebook eu consigo compartilhar com vocês muitos arquivos em PDF, então tem muita coisa legal lá. Tem e-book com 50 dicas lá para Ministério Infantil, coisas que eu fiz, tá? Nunca vou compartilhar com você o que eu não faço, tá? Vou compartilhar com você experiências minhas, aquilo que a gente falou das experiências. Então, lá no Instagram tem um e-book para te baixar, pode baixar lá, tá, Zina? Entra lá e baixa lá. Lá no Instagram eu acho mais fácil de compartilhar do que aqui. Você pode baixar, tem fotos, tem ideias para você fazer. Então, é aquilo que eu falei, não tem desculpa. A gente tem que criar, ousar, ser diferente. E agora, por esses dias, a gente está preparando um curso também. A gente vai fazer um curso para você que tem medo de Ministério Infantil, que não sabe se é o teu chamado. Tudo isso. A gente tem, são pequenas coisinhas que a gente vai trabalhando, vai assimilando. E a gente vai conseguir chegar lá num nível onde a gente diga assim, tô conseguindo cumprir meu objetivo, tô exercendo o que Deus me fez para exercer, o que Deus me chamou para exercer, eu tô conseguindo chegar no coração dessa criança e eu vou continuar. A gente nunca pode estacionar, a gente nunca pode parar. Paula, amei seu look, linda! Que bom que você amou meu look. Eu também gosto de chamar a atenção das crianças, né, com cores e tudo isso, a criança fica apaixonada. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda aqui. Eu gosto de falar, vocês viram, né? Eu contei, eu acho, em uma outra live. Olha só, até a forma que você se veste, você influencia essas crianças. Então, eu sempre falo, né, para as meninas que trabalham com nós, que a roupa, cuidado com a roupa, né? Roupas curtas, roupas decotadas. Por quê? Olha só, um dia eu cheguei na igreja, lá em Farroupilha eu trabalhava, uma outra cidade aqui da minha região. Tem uma tia aí vendo que é do Rio Grande do Sul, né? Eu vi também. Eu cheguei na igreja faz uns 2 anos atrás, que eu trabalhava lá, e ela disse assim pra mim... Eu cheguei, tá? Me ajoelhei, orei. E aí, quando eu olhei para um lado, eu vi a menina, ela tava vestida igual a mim. Ela tava com uma saia de bolinha, ela tava com uma tiarinha de laço, ela tava toda pomposinha, assim. Mas eu não falei nada pra ela, eu só olhei e eu vi que ela me copiou, que ela se inspirou em mim. Mas eu fiquei quietinha. E aí depois passou, quando a gente desceu pra escolinha, que era embaixo da igreja, assim, ela chegou pra mim e ela falou assim, olha, prof, é minha roupa. Ela falou assim, eu me vesti igual a você. Tu entende? Olha a importância que você tem na vida de uma criança, que eu não pedi pra ela se vestir igual a mim, eu nunca pedi pra ela usar uma tiarinha de lacinho, e muito menos pra copiar minha saia. Mas ela
a forma como ela se conectou comigo foi tão especial que ela achou por prazer se vestir igual a mim. E não só se vestir, né? Porque começa assim, mas aos pouquinhos ela vai estar falando como você, ela vai estar lendo a Bíblia como você lê, ela vai estar louvando a Deus como você louva, ela vai estar querendo ser com Deus aquilo que você é. Então aquele negócio da experiência que a gente comentou aqui é muito real. Tudo aquilo que você passar para sua criança, ela vai querer fazer também. Mostre alegria, mostre aquela conexão para essa criança, mostre que ela pode confiar em você, que você vai passar para ela aquilo que você tem para passar para ela de melhor. Zina, primeira vez que tu tá aqui. Obrigado, Zina, que tu chegou aqui com nós. Fica aqui conosco, nos acompanhe em todas as redes, em todos os canais. Sim, as crianças nos imitam mesmo. Isso aí, Paula, não tem, né, como dizer as crianças nos imitam. Assim como elas imitam os bons costumes, elas também imitam os maus costumes, né? Então, se eu me vestir de uma forma vulgar pra ir pra igreja, ela também vai querer se vestir. Se eu tenho o costume de falar palavrão, ela vai falar também. Então, todos esses são cuidados que a gente tem que ter, né? A gente tem que ir colocando. Não é aquela coisa de faço o que eu digo, mas não faço o que faço, que a criança não funciona, né? A criança, ela vai nos imitar realmente. Eu vou colocar pra você, deixa eu achar aqui, eu vou deixar nos comentários já o meu Instagram, pra você já passar lá, me seguir. E aí você já pode entrar lá e já pode baixar os e-books que estão todos lá. Deixa eu escrever aqui. Acho que ficou, gente. Coloquei ali o Instagram. Agora eu vou colocar o canal no YouTube, tá? Aí você passa lá também. Gente, tá acabando nossa live. Vamos fazer uma oração. Agradecimento, você que tá aí ainda. Vamos esperar as próximas lives. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada um que ficou aqui. Nem tem mais o que falar, eu acho, né, gente? Já falei demais. Vou colocar ali o link do YouTube. Coloquei ali, tá, gente? O link ali. Zina, deixa eu ver. Que lindo, eu tive uma aluna que falava: quero ser prof que nem a tia Zina. E isso não tem dinheiro que pague. Realmente não tem dinheiro. Eu falei isso no vídeo de ontem. Que saiu lá no canal. Toda quarta-feira sai vídeo lá. E eu falei exatamente isso. Que não tem prazer melhor, prazer maior do que você ouvir da criança, né? Aquela coisa, quando eu crescer eu quero ser que nem a tia Zina. Eu quero contar pra ela história, eu quero contar pras crianças histórias da Bíblia que nem a tia Zina contava. Não tem prazer melhor do que esse. Do que querer fazer pra criança, né? Do que a criança querer ser como você é. Trazer aquela essência sua pra vida da criança sem ser nada forçado, né? Você tem que ser igual a mim, você tem que fazer que nem eu faço, você tem que falar como eu faço, você tem que ler a Bíblia como eu leio. Não! Quando você transmite uma essência bacana pra essa criança, ela vai querer, né, ser que nem você naturalmente. Gente, Zina, um beijo. Deixa eu ver quem mais estava aqui com nós. A Zina, a Maria Guimarães, um beijo, Maria Guimarães. Paula, amei seus comentários, Paula. A tia Cleide, tá? A tia Cleide, um abraço. Zina, deixa eu ver quem mais. Bibi, Gonçalo, abraço. Deixa eu ver quem mais. Roberval Júnior, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Quem mais esteve por aqui? Ruth, boa noite, Ruth. Deus abençoe. Maria Guimarães, isso mesmo. Nós devemos mostrar amor para as crianças. Flávia, Deus abençoe. Fernanda, Maria, Raíssa. Deus abençoe a todas. Taíra. Deus abençoe a todos, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, deixa eu ver quem que se inscreveu, gente. Preciso ver os comentários. Paula, já me inscrevi. Obrigada, minha linda. Deus abençoe vocês, tá? Agora sim, vamos orar, tá?
Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso que estivemos aqui reunidos no teu santo nome. Que essa rede, que essa internet venha a ser abençoada, esse canal, Senhor, venha a ser realmente um canal de bênção para as nossas vidas e que nós venhamos conseguir alcançar muito mais vidas para o teu reino através desse canal. Que o Senhor venha derramar a tua bênção sobre cada um que esteve aqui conosco e que nós venhamos conseguir ser, Senhor, realmente pessoas que transmitem a tua paz, pessoas que transmitem a tua alegria a todos aqueles que nos rodeiam, a todos aqueles que se aproximam de nós e que nós venhamos conseguir ser realmente sal e luz para essa terra. Em teu nome nós te agradecemos e te convidamos a ficar conosco no restante dessa semana. Em nome de Jesus, amém. Gente, um beijo no coração de vocês. Zina já se inscreveu, que bênção, obrigado, gente, bênção de Deus, você é linda, obrigado, irmã, Deus abençoe, vocês são umas lindas e ó, que a gente tem aqui é a amizade, tá? Quando vocês precisarem, me mandem mensagem lá, me chamem no Instagram, me chamem lá no Face ali, podem chamar. O que eu sei, eu sempre compartilho com vocês, tá? Gente, um beijo no coração de vocês, foi maravilhoso estar aqui com vocês, tá?